Bom, sobre a criação de serviços na nossa aplicação Angular e sobre utilizar promises para fazer a comunicação com o nosso back-end, ou nosso API, no caso, isso é uma questão de padrão, beleza? Por quê? Os serviços numa aplicação Angular, eles têm a responsabilidade, tá? Por padrão, né? Por convenção, eles têm a responsabilidade de se comunicar com o back-end, simplesmente, tá? Bom, eles então fazem a ponte entre os nossos componentes e o nosso recurso externo, que no caso é a nossa API, beleza? A vantagem de se utilizar promises nesses serviços é que a gente pode tirar proveito do processamento assíncrono, tá? Então, uma vez que o nosso componente consome o método de um serviço que é assíncrono, a gente pode executar em paralelo outras operações, tá? Para que a gente possa tirar proveito disso. Então, enquanto está acontecendo uma chamada ao nosso back-end, está sendo processado, pode ser um processo que demore, pode ser, por exemplo, a geração de um relatório. Em paralelo, a gente está executando outras ações no nosso componente para não perder tempo, entendeu? Então, senão a gente precisa esperar, sei lá, alguns segundos para processar o nosso método e depois continuar fazendo outros tratamentos no componente. Isso pode ser ruim para a experiência do usuário. Tá? Então, o usuário vai ficar travado na tela até que o nosso back-end responda. Isso não é legal. Tá? Então, utilizando as promises, a gente consegue tirar proveito desse processamento assíncrono. Beleza? Bom, agora sobre a questão de tratar os erros no fazer tratamento de erro nos nossos serviços, eu acho bem válido, eu acho muito importante, inclusive, fazer isso, porém, de uma forma mais com cara de serviço, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? A gente pode, por exemplo, criar algumas classes, tá, na nossa aplicação, e dependendo do problema que a gente encontrar na nossa API, por exemplo, um 404 a gente recebeu, ao invés da gente estourar isso para cima, né, ou seja, deixar esse erro voltar para quem chamou a promise, a gente pode relançar utilizando um erro mais customizado. Então a gente pode criar uma classe, por exemplo, chamada recurso não encontrado error, e no catch da nossa promise lá no serviço, se vier um 404, a gente relança esse erro, tá? Então a gente dá um throw nesse recurso não encontrado error e o nosso componente que é responsabilizado por tratar as mensagens de erro, ele vai saber lidar melhor, tá? Esse foi um exemplo que eu criei, que eu citei, mas ao invés de ser recurso não criado, a gente pode ser um recurso específico. Por exemplo, cliente não encontrado error. Por que fazer dessa forma? Porque pode ser que quando um cliente não for encontrado, o tratamento para esse problema, para esse erro, será diferente para o tratamento de um outro recurso qualquer. Tá? Então, no nosso componente de tratamento de erro, isso vai ficar bem mais fácil da gente conseguir identificar. Tá? Então, dessa forma, eu acho muito válido, eu acho bem legal. Ou a gente pode fazer como é feito no curso, né, também, que é relançar a exceção. Então, tipo, ao invés de tratar isso no catch, a gente não faz nada e a promise vai retornar para cima para quem chamou essa exceção. Então ela vai ser relançada. Beleza? Bom, sobre o processamento assíncrono, acho que é bem simples, né? Só vou demonstrar aqui. A gente tem o nosso serviço com o método, por exemplo, vou utilizar aqui como exemplo o método adicionar. Tá? Então ele chama o nosso back-end, passando um lançamento, e converte em uma promise. Tá? Aqui, deixa eu ver, aqui no nosso componente cadastro, a gente chama o método desse serviço, adicionar, tá? Passando os valores do formulário. E no then, o que a gente faz? A gente faz todo o processamento que depende que o método adicionar terminou de ser executado e foi executado com sucesso. Beleza? Então, dessa forma, a gente está fazendo um processamento
síncrono, né? Então a gente está aguardando o processamento desse método finalizar, que seja finalizado com sucesso, aí tudo que a gente precisa fica aqui dentro, certo? Aí no catch, mesma coisa. Se terminou o processamento e deu um erro, a gente trata aqui no catch, beleza? Agora, se eu declarar qualquer outra operação fora desse escopo da promise, ele vai ser executado em paralelo. Ou seja, mesmo independente se aqui chamou o back-end, se não chamou, se ainda está processando, se deu erro, se não deu, isso aqui vai ser processado em paralelo com tudo que eu colocar aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, a gente pode não travar o, a experiência do usuário, tá? Então, às vezes o usuário está lá, ele simplesmente buscou um CEP, então enquanto o back-end não retorna todos os dados do endereço dele, a tela vai ficar travada e isso não é legal, né? Então a gente quer continuar, por exemplo, esse foi um exemplo que eu citei, não é o caso aqui que eu estou demonstrando, mas seria legal que a gente, ao consultar o CEP, continue podendo preencher outros campos, né? Então esse é o benefício do processamento assíncrono, beleza? Bom, acho que deu para esclarecer um pouco a sua dúvida. Qualquer coisa e qualquer dúvida a gente está à disposição, beleza? Continue seguindo os conteúdos da AlgaWorks. Um abraço. Falou!